Nunca conte os seus sonhos para quem não pode saber deles. Nunca peça ajuda para quem não pode resolver os seus problemas. Guardar os sonhos no seu coração e não externar eles não é falta de fé, não é desconfiança, é sabedoria espiritual. Tem horas que você tem que guardar para você aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem hora que você tem que guardar para você e que ninguém pode saber, talvez, do seu próximo passo, do seu próximo movimento, porque tem sonhos que morrem mesmo antes de nascer. Tem pensamentos, casas, lares, empresas, famílias que são destruídas antes de serem constituídas. Por quê? Porque foram recebidas pelas pessoas erradas no momento errado. Sim, e eu não estou falando de língua maldita, eu não estou falando de maldição, eu estou falando de um entendimento claro que a palavra de Deus nos dá, que nós precisamos ser sábios no falar. Por que isso? Porque nós somos refém daquilo que nós falamos. Tem um texto aqui na Bíblia, na verdade eu vou compartilhar 2 textos com você hoje. O primeiro texto, ele parece ser um pouquinho estranho, mas eu quero me aprofundar nele com você. O texto diz assim, em Provérbios capítulo 29, no verso 11, o tolo, ele dá razão à sua ira, mas o sábio domina-se. O que significa esse provérbio de Salomão aqui? O tolo dá valor à sua ira, mas o sábio domina-se. O texto está falando que o tolo, não um pejorativo, mas na sua tolice, é uma característica de um homem específico, de uma mulher específica. Ele dá valor à sua ira. O que significa isso? Por ela ele se perde. Por que ele se perde? Porque a ira que estava dentro de você, ela saiu. Se o tolo dá valor à sua ira, se o tolo se perde pela sua ira, mas o sábio ele domina-se, opa, peraí, eu preciso ser sábio e eu preciso dominar minha mente e o meu coração para não externar coisas que não devem ser externadas em alguns momentos da minha vida. E isso pode acontecer com qualquer um. Às vezes, você fala assim, eu tenho um sonho, Deus colocou um projeto no meu coração, e você, antes de executar esse projeto, você compartilha com todo mundo esse projeto, e você não executa. Por quê? Porque eu vou falar aqui que esses dias eu ouvi que a neurociência, ela trata, que estuda o cérebro, ela trata como se a pessoa já tivesse vivido aquilo quando falou. E olha que interessante, às vezes você está gastando energia demais em falar ao invés de fazer. Às vezes você está se esforçando ao máximo, não para executar o plano, mas para falar do plano. E para quem não precisava ouvir do plano. Entendeu? Às vezes você está perdendo seu tempo falando da sua futura empresa ao invés de você estar trabalhando em prol dessa futura empresa. Isso já aconteceu comigo. E eu acredito que isso pode ter acontecido com você. Existe uma história na Bíblia, um texto bíblico, uma passagem bíblica que mostra isso, que é a história de um homem que resolveu contar um sonho, na verdade ele era menino ainda, contar o seu sonho para os seus irmãos, e os seus irmãos acabaram prendendo ele e depois vendendo ele como se fosse escravo. Nós conhecemos a história de José do Egito. José do Egito, ele foi preso pelos seus irmãos. Seus irmãos armaram uma tocaia para ele, prenderam ele, e depois de prender ele, venderam ele como se fosse um escravo. E ali começou a ocorrer algumas mudanças na vida dele, até que ele foi parar dentro do palácio. E lá no palácio ele foi promovido e na sua promoção ele se torna o governador de uma nação, a ponto dos seus irmãos terem a necessidade de comida e irem lá pedir, e quando chegam lá descobrem que é ele. Tudo isso é muito bonito, mas o texto que começa essa história é um texto que chama a minha atenção. Se você tiver com sua Bíblia aí, você pode abrir, senão você só ouve. O texto fala em Gênesis capítulo 37, no verso 5. Presta atenção como começa a história de José do Egito. Então, o texto fala sobre os sonhos de José. E o texto começa desse jeito. Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou aos seus irmãos, contou para quem era de casa, e quando contou a seus irmãos,
eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ponto. O texto fala que existia um ódio sobre a vida de José porque ele parecia ser o preferido do pai, era o mais novo, o mimado, tinha roupa diferente, era especial. Até aí tudo bem. Ciúme de criança, problema de casa, toda casa tem um problema. Só que o problema maior acontece quando ele tem um sonho. E o texto fala que ele pega o seu sonho e, sem a sabedoria, por ter inocência, ele vai contar o seu sonho aos seus irmãos. Só que no sonho, os seus irmãos seriam escravos dele, se prostravam diante dele. Tudo bem com isso, é uma história de jovens, crianças, jovens e adolescentes ali conversando. O fato é que o texto fala que os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Preste atenção nisso aqui. Tem pessoas que não estão preparadas para receber a sua oração. Existem pessoas que não estão preparadas para receberem os seus sonhos. Existem pessoas que você não pode compartilhar coisas boas. Existem pessoas que estão ao seu redor, do seu lado, talvez na sua empresa, na sua casa, no seu trabalho. Existem pessoas que não podem ouvir que você vai trocar de carro, que você vai trocar de casa, que você vai para a praia, que você foi promovido, que você recebeu um aumento, que você está de férias, que você emagreceu. Porque existem pessoas que vão criar inveja ao seu respeito. Pessoas que vão caluniar você, que vão falar mal de você, pessoas que vão te odiar quando Deus fizer coisas extraordinárias na sua vida. Por isso você precisa estar atento com quem você compartilha aquilo que Deus tem feito na sua casa, aquilo que Deus tem feito na sua vida. É certo, né? Que pessoas vão te odiar mais quando você começar a contar as coisas que Deus tem feito. Pastor, então eu não conto? Existem momentos de falar, existem momentos de se silenciar, existem momentos de ficar de boca calada. Tem hora que Deus tem que fazer algo extraordinário na sua vida e para que isso aconteça, você tem que ficar de boca fechada. Literalmente de boca fechada. Parece que é você mesmo que está atrapalhando o plano de Deus. Parece que você não pode ver um mover de Deus, um jeitinho ali, que você parece que quer dar um empurrãozinho para que as coisas de Deus aconteçam. E você quer compartilhar. Ah, pastor, eu não sei guardar nada de mim. É por isso que você está sofrendo isso. Está liberando aquilo que não era para ser liberado. Aí a Bíblia te chama de tolo. Não consegue guardar para você. Tem hora que o seu próximo passo tem que ser conhecido somente por Deus e por você. Tem hora que o seu próximo projeto tem que estar guardado dentro do seu coração e ser compartilhado só com a sua esposa ou só com o seu marido. Tem hora que só os seus filhos devem saber do próximo passo. Tem hora que ninguém deve saber do próximo passo. Tem hora que é você e Deus, e você vai buscar o Senhor, um direcionamento daquilo que Ele quer para a sua vida. Por que isso, pastor? Porque Ele tem planos para a sua vida, planos de paz e não de mal. Mas é importante que você não se porte como um tolo quando Deus for fazer alguma coisa. Não é sempre que dá para confiar. Não é sempre que dá para compartilhar. Não é sempre que dá para mostrar. Não é sempre que dá para mostrar. Um dia eu recebi a visita de uma pessoa aqui na minha casa. Estávamos num ambiente e a pessoa entrou e ela ficou durante mais de 5 minutos elogiando as plantas que eu tenho aqui na minha casa. E eu gosto muito de planta, gosto mesmo, gosto muito de planta, gosto de gosto de folha verde, plantas verdes, então eu gosto da planta de boia penduradinha, eu gosto de samambaia, eu gosto de plantas. Eu tenho algumas plantas aqui na minha casa, no terraço da minha casa tem muitas plantas. E essa pessoa ficou durante 5 minutos, ela só elogiava. Eu falei assim, meu Deus, as minhas plantas estão sendo elogiadas. Algum tempo depois, algumas ficaram bem feinhas. E aí eu fiz aquele pensamento secular. Será que isso é mal olhado, gente? Ou será que eu não cuidei direito? Porque essa pessoa elogiou tanto, mas tanto, que a planta parecia estar muito boa. E eu não me preocupei em cuidar dela. E eu fui ver a terra estava seca.
Coloquei o dedo ali na terra, a terra estava seca. Eu aprendi isso com o Thiago José, especialista em agronegócios. E eu coloquei, estava seca. Eu falei, opa, peraí, a terra está seca. Eu fui lá e molhei a terra, molhei. Depois passaram umas 2 semanas, eu adubei novamente a planta. Mantive a minha hidratação da planta ali de uma vez por semana, igual eu sempre fiz. E a planta fortaleceu de novo. Eu pensei assim, eles falaram coisas que não deveriam. E eu ouvi coisas que não deveria. Agora você imagina se eu, que estava só ouvindo, compartilhasse aquilo que eu não poderia ter compartilhado. Nós temos que guardar muito a nossa mente e o nosso coração. Nós temos que guardar a nossa boca e os nossos ouvidos. Nós temos que continuar crendo na palavra de Deus, buscando sempre a Deus, mas entender que tem coisas que nós temos que criar filtros, tanto no falar, que é o que diz a palavra de Deus, e também no ouvir, como aconteceu comigo, e a palavra de Deus também nos ensina sobre isso. Precisamos de criar filtros para que nós, como filhos de Deus, nós possamos viver uma vida debaixo da palavra dele, que nos dá um direcionamento. Muito cuidado com o que você ouve. Muito cuidado com o que você fala. Eu sou o pastor Bruno Guedes, eu ajudo pessoas a mudarem de vida através da palavra de Deus. E eu quero te incentivar a se inscrever nesse perfil aqui para você receber mais conteúdos como esse. E se você tem um pedido de oração, você já sabe. Deixa aqui nos comentários que nós vamos orar por você. Se você acha que tem uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, é só você compartilhar essa mensagem com ela, seja nas redes sociais, seja direto no WhatsApp, fique à vontade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a glória dele sobre a sua vida e te dê a paz.